Olá, turminha, tudo bem com vocês? Como nós tivemos o feriado, nós não concluímos ainda o nosso conteúdo de português, ok? Então vamos lá, peguem o livro de vocês que nós vamos terminar o nosso conteúdo de português. Nós paramos na página 58, ok? Vamos lá. Nós estamos na nossa 7ª aula, livro de português, volume 1, ok? Nós vamos hoje estudar sobre o texto de divulgação científica. O nosso texto vai falar sobre a juba do Rei Leão. Então, a professora vai ler com vocês, acompanha com o dedinho de vocês, porque nós vamos ter depois interpretação sobre esse texto, ok? Vamos lá. Saiba para que serve a juba do leão e por que ele é conhecido como o rei da selva. Segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre, o leão é um animal de destaque, ao mesmo tempo em que é temido pela sua ferocidade, é também admirado por sua beleza. Uma das admiradoras desse animal é a leitora Natália, que escreveu para a CHC Online, querendo saber por que os leões têm jubas e as leoas não têm. Segundo o biólogo Cauê Souza de Moraes, do Zoológico de São Paulo, a juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. Quando o macho quer atrair a leoa para a reprodução, a juba vasta impressiona as parceiras, explica. Além disso, a juba serve também de proteção para o pescoço em lutas com outros leões. Então, está mostrando aqui um leão com a juba bem grande. Continuação, do outro lado. Página 60, ok? Mas essa não é a única característica que diferencia os leões das leoas. Cauê conta que dentro do bando, machos e fêmeas têm papéis bem definidos. Enquanto as leoas são encarregadas da maior parte da caça e do cuidado dos filhotes, os leões são responsáveis pela demarcação do território e pela defesa do grupo. E será que a juba que faz do leão o rei da selva? O biólogo explica que essa história de realeza está relacionada à cadeia alimentar, pois nenhum outro animal se alimenta do leão. Por não possuir nenhum predador natural, o leão está no topo da cadeia alimentar. E esse fato lhe dá o título de rei da selva, afirma. Lembra que a tia falou, quando tem as aspas, é porque tem algo. Os leões podem ainda se alimentar de quase todos os animais terrestres, africanos, de pequenos roedores a grandes vertebrados, como elefantes e girafas. No entanto, suas principais presas são a zebra e o gnu. Para caçar, eles usam táticas de emboscada para capturar outros animais. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 quilos de carne, diz Cauê. Na página seguinte. Espera só um minutinho aqui. Na página 60 ainda. Apesar de muitos incidentes envolvendo homens e leões, os seres humanos não fazem parte da dieta natural desse animal. Mas o biólogo alerta, ao invadir o espaço desses grandes predadores, o homem fica suscetível a encontros ocasionais que podem causar acidentes se esses animais estiverem com fome. Portanto, é preciso cautela. Afinal, todo rei merece respeito, não é mesmo? Aí aqui está mostrando a leoa. Olha a diferença do leão. Olha, o leão tem juba, tá vendo?
Esse monte de pelinho aqui assim, ó. E a leoa não tem. Tá vendo? Agora nós vamos responder o textinho relacionado ao que a professora acabou de ler com vocês. Então, presta atenção. Olha lá. Número 2. As palavras da primeira coluna estão sublinhadas no texto. Indique-as e relacione-as aos seus significados. Então, espécie, demarcação, predador, incidentes e suscetível. Você vai ter que colocar a letra A, B, C, D ou E. Então, aqui ao lado está se referindo a alguma dessas alternativas. Definição dos limites de uma área. Então, você vai procurar aqui qual você acha que é a letra e colocar aqui. O mesmo que densa, volumosa. Aquilo que ocorre de forma imprevista por acidente. Animal que devora outros para sobreviver. O mesmo que vulnerável, que pode vir a sofrer algum dano ou prejuízo. Então, você vai ter que ver o significado aqui e colocar a letrinha aqui ao lado. 3. O texto escrito tem como objetivo, o texto que a professora acabou de ler, apresentar informações científicas sobre o leão, divertir o leitor com informações sobre o comportamento do leão ou convencer o leitor de que o leão é o rei da selva. Então, você tem que marcar o X em qual você acha que foi o objetivo desse texto. 4. Esse texto é dividido em parágrafos. Numere-os e explique como você os identificou. Então, lembra. Parágrafo é o comecinho do texto aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem que contar quantos parágrafos tem. Colocar lá e como que você identificou os parágrafos. 5. Releia o segundo parágrafo nas alternativas seguintes. Assinale o trecho em que é possível perceber que o texto é destinado ao público infantil. Então, o que está dizendo aqui que está relacionado a vocês, que são crianças? A juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada? Quando o macho quer atrair a leoa para a reprodução, a juba vasta impressiona as parceiras e explica. Além disso, a juba serve também de proteção para o pescoço em lutas com outros leões. Então, você vai ver qual desses aqui que é a alternativa. 6. Página 62. A escrita desse texto foi motivada pela dúvida de uma leitora. Qual é a dúvida dela? Vai voltar lá no texto e ver qual foi a dúvida da leitora. B. O texto responde a essa pergunta? Justifique sua resposta. Ela está perguntando se o texto responde à pergunta da leitora que ela fez lá no começo do texto. 7. Releia o terceiro parágrafo e responda. Além da diferença física, a presença ou não da juba, o que diferencia o leão da leoa? Então, está perguntando sobre a juba lá. No textinho ele falou um pouquinho. 8. Relacione os parágrafos com as informações principais presentes em cada um deles. O quarto parágrafo, você vai ter que ler aqui e ver qual que é um parágrafo. Quinto e o sexto. Os leões se alimentam de diversos tipos de animais. Lembra que você numerou um parágrafo? Então, quando você numera, você vai saber qual que é o quarto, qual que é o quinto, qual que é o sexto. Ok? Embora as pessoas não façam parte da dieta do animal, incidentes podem acontecer. O leão é chamado de rei da selva em razão de não ter predador. Então, ele quer saber aqui, ó, qual que é o parágrafo quarto, qual que é o quinto, qual que é o sexto. Então, você vai ter que voltar lá. Lembra que você vai ter numerado. Então, você numerando, você vai saber qual que é o quarto, quinto e sexto. Ok? Vamos lá. 9. Releia uma das falas do biólogo. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 kg de carne, diz Cauê. O uso do ponto de exclamação demonstra que o biólogo está triste com a quantidade de carne ingerida pelo leão ou admirado com a quantidade de carne ingerida pelo leão. Vai marcar o X. Qual foi o motivo do uso do ponto de exclamação? Ok? Na página 63, nós temos lá. Releia o trecho. Os leões podem ainda se alimentar de quase todos os animais terrestres africanos, de pequenos roedores a grandes vertebrados, como elefantes e girafas. Sobre o que se fala nesse parágrafo?
Selecione 2 substantivos comuns empregados para identificar o alimento dos leões. Então, vou escolher 2 substantivos comuns ali. C. O substantivo animais está acompanhado de 2 adjetivos. Qual adjetivo que indica onde os animais se locomovem? E qual adjetivo que indica o local de origem desses animais? Ok? Então, você voltar aqui para fechar a resposta. D. No trecho abaixo, identifique os substantivos e os adjetivos. Pequeno, roedores. Então, pequeno, ele quer saber o que significa, e roedores, o que significa. A mesma coisa, grande e vertebrados. Então, um é substantivo e o outro é adjetivo. Ele quer que você classifique qual que é substantivo e qual que é adjetivo. Ok? E. Os adjetivos deixam evidente que os leões se alimentam de animais de diferentes tipos e tamanhos, ou os leões preferem se alimentar dos vertebrados. Então, você vai ver qual que é. Esses adjetivos aqui quer dizer referente ao que aqui embaixo. Ok? Página 64. Conforme as frases com o adjetivo correspondente, complete a frase com o adjetivo correspondente conforme o modelo. Animais se locomovem na terra. São animais terrestres. Animais se locomovem na água. São animais... Vai completar aqui. Animais se locomovem pelo ar. São os animais... Vai completar aqui. Ok? No número 3, é uma atividade bem legal. Então, presta atenção. Selecione do quadro adjetivos que você considera apropriados para cada substantivo, representados nos desenhos. Então, tá vendo o desenho aqui? Você vai ter que dar adjetivos para esses desenhos. Então, aqui nós temos um tubarão. Você vai ver qual adjetivo aqui que combina com tubarão. Um submarino. Quais adjetivos que combinam com submarino? Um dinossauro. Um sorvete. Pode ser um condomínio ou um prédio aqui ao lado. E aqui um rapaz praticando esporte. Ok? Então, você vai ter 3 adjetivos aqui para cada substantivo que está aqui. Tudo bem? Lembra de quando você for marcando aqui, você já marca um xizinho lá, para você não copiar 2 vezes, ok? Vamos lá. Do outro lado. Página 65, perdão. Aqui vai falar sobre a respeito do uso das aspas, ok? Olha lá. Releia os trechos de dois textos lidos nesse capítulo. Nós temos o leão e o ratinho. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas medo de teu rei. Tem um travessão aqui porque está indicando que tem alguém falando, lembra? E agora aqui a juba do rei. Mas o biólogo alerta, abre aspas. Ao invadir o espaço desses grandes predadores, o homem fica suscetível a encontros ocasionais, que podem causar acidentes se esses animais estiverem com fome. Portanto, é preciso cautela. Fecha aspas. Quando nós usamos travessão ou nós usamos aspas, quer dizer que é a fala de alguém, de algum personagem que está falando. Vamos ver aqui. A. Em ambos os textos, há a reprodução da fala de alguém. Sublinhem as. Então, vai passar o tracinho. Igual a professora fez aqui, tá vendo? B. Em qual deles a fala é de um personagem de um texto de ficção? O leão e o ratinho ou a juba do rei? E qual é o sinal de pontuação que inicia essa fala? Aspas e travessão. Então, tá perguntando aqui, ó. Em qual deles a fala é de um personagem de um texto de ficção? Ok? E aqui, relacionada à mesma resposta, respondeu aqui. D. Deixa eu só subir um pouquinho a câmera. Letra D. Em qual deles a fala é o depoimento de uma autoridade no assunto tratado no texto? O leão e o ratinho ou a juba do rei? Qual é o sinal de pontuação empregado no início e no final dessa fala? Aspas ou travessão? Aí aqui vai explicar novamente o que a professora acabou de explicar aqui. As aspas são sinais de pontuação utilizados em textos com diferentes finalidades, como indicar que uma palavra está escrita em língua estrangeira, identificar o uso de gíria, entre outras. Nos textos jornalísticos, é comum o uso das aspas para identificar a fala de outra pessoa,
ou seja, de alguém que não é o autor do texto. Ok? Respondendo o que a professora acabou de falar aqui. Na página 66, essa página aqui, a professora vai colocar no material, no sistema Tec Educar, ok? Que vocês vão ter que me enviar para valer como nota. Exposição oral. Qual é o seu animal preferido? Então, você vai escolher um animal. Faça uma pesquisa sobre ele e apresente as informações para a turma. Então, você vai mandar para a tia. Cada apresentação deve durar no máximo 5 minutos. Como nós não estamos sendo aula, não vai ter como fazer isso na escola, né? Então, vou ter que fazer em casa. Então, você vai ter que escolher um animal que você gosta. Nessa que você escolheu o animal, aqui no número 1, você vai colocar a figura desse animal, ok? Lembra, a tia vai colocar isso no sistema da escola. Então, você vai ter isso lá no sistema para você me entregar, ok? Depois, 2. Busque informações em revistas, livros e sites, dados importantes em que você deve pesquisar. Então, lembra, essa atividade a professora irá colocar no sistema da escola. Então, a tia vai colocar lá com linha, bonitinho, para você responder e você vai enviar para a professora, ok? Onde esse animal vive, que você escolheu? Quais são as suas características físicas? Como que é esse animal? De que ele se alimenta? E quais são as principais curiosidades sobre esse animal que você encontrou, ok? Então, conforme o professor explicou, você irá realizar no livro de português, da página 55 até a página 66. Mas nós fizemos, não foi da 55, foi da página 51, ok? Não, 51 não, peraí. Da página 59, ok? Então, página 59 até 66, ok? Então, lembrando, a tia vai colocar isso no sistema da escola, ok, turminha? Um beijinho e até a próxima aula, ok?